Olá, amante do terror. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como é que você tá? Tá tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de mais um episódio do Vita Carnis. Pois é, o Darren Killoy não se contentou em só soltar aqueles 2 vídeos e já soltou mais outro, mas já faz uns 10 dias mais ou menos, pelo menos na data da gravação desse vídeo. Mas não é só qualquer episódio não. Nesse episódio tem muitas revelações e uma grandíssima descoberta. Primeiro eu vou dar um resumo do vídeo anterior para você que viu, mas talvez não lembra, ou para você que não viu. Mas se você não viu, eu recomendo você dar uma olhada depois. Bom, para começar, o governo começou a prender alguns cultistas que estavam cultuando a espécie Vita Carnis. Sim, isso existe. Pessoas que se juntam em vários grupos escondidos, secretos, para cultuar essa espécie. E o símbolo desse culto é um triângulo vermelho, e as ações das pessoas que fazem parte desse tal culto são simplesmente hediondas. Se você for lá no vídeo, você vai ver uma lista envolvendo assassinato, sequestro, até mesmo canibalismo. A população em si já está um pouco mais alerta em relação à espécie de Vita Carnis, fazendo protestos, pedindo proteção, que o governo faça alguma coisa em relação a isso. E, bom, ele meio que fez. Os cientistas agora, eles começaram a se mover e conseguiram meio que pegar algumas amostras, alguns espécimes da espécie do Vita Carnis e estão fazendo testes. E o principal desses testes é com as singularidades, que foi descoberta existir mais de uma. E não só mais de uma, como 7. E a gente teve vários avanços em relação aos experimentos com essa espécie. Mas como é que eu posso dizer? A singularidade V1 acabou saindo do controle e o vídeo anterior acabou aí. What's happening? What's happening to him? Get him out of here now! Get him out! E agora a gente vai dar continuidade. E ao contrário do vídeo anterior, que a gente fez de 2 episódios, nesse aqui vai ser só um. Mas em compensação, esse um tem mais de 15 minutos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. A gente aparentemente começa esse vídeo do lado de dentro da singularidade, porque a gente consegue ver primeiro tudo preto, depois alguns detalhes em laranja, meio vermelho. Para você que não lembra, a singularidade ela é preta em volta com alguns detalhes em vermelho no centro. Além disso, a gente consegue ouvir gritos do lado de fora, gritos meio abafados, o que pode significar e significa que acontece logo depois daquele incidente. E a gente também consegue ouvir um tipo de rosnado, mas não sei se significa alguma coisa. Ou deveria significar. E por alguns segundos aparece o formato de um triângulo. A gente saiu da singularidade e vemos o desespero que estava tomando conta do lugar, até que em algum momento estabilizou. A gente então tem um silêncio de alguns segundos e de novo aparece aquele programa lá, o Magister's Wonders, que para quem não lembra é um programa que aparentemente é infantil com o propósito de explicar coisas da natureza, começando com a biologia, com espécies de animais, isso, aquilo e chouriço. Hoje ele explica pra gente sobre o eletromagnetismo, mais especificamente sobre o espectro eletromagnético. E esse conceito do espectro eletromagnético vai ser importante pra gente entender o que tá acontecendo lá pra frente. Então, corta pra uma checagem de danos, pra ver se estragou muita coisa, se teve muitas baixas. Felizmente parece que não teve muitos danos e nem muitas baixas. Mas ainda assim, depois que se estabilizou, a singularidade ainda estava muito ativa, sendo quase impossível se aproximar, porque ela estava mais agitada do que o comum, e sabe-se lá o que iria acontecer se resolvesse se aproximar muito. E de novo, a gente é apresentado para o Magister's Wonders explicando como é que funciona o espectro eletromagnético, e não só isso, mas também como a gente consegue pegar essas ondas eletromagnéticas e traduzir isso em sons coerentes que a gente consegue entender e identificar. E para você que não sabe como é que funciona um rádio, por exemplo, ele pega ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, e traduz isso no som que a gente ouve saindo do aparelho. O Wi-Fi faz quase a mesma coisa, mas é um pouco mais complicado que isso. Então, a gente tem um sumário do incidente, o que aconteceu, como é que isso tudo virou esse caos todo. Basicamente, no incidente, um limpador acabou quebrando a perna, o fêmur, quando foi descer a escada. Ou seja,
Quando a singularidade saiu do controle, tudo começou a trepidar, e então esse limpador estava descendo a escada, acabou caindo e quebrando a perna. Muito feio. Mas felizmente depois ele acabou ficando estável, então não teve muito mais casualidades além dessa. Eles então foram fazer uma inspeção para ver se estava tudo certo, e o guarda que foi lá para dentro começou a experienciar uma interferência que estava causando sons inaudíveis, e além de inaudíveis, caóticos. Só que por mais que esses sons tivessem sido caóticos e incoerentes, algumas falas foram entendidas, falas com sentido, entre o Dr. Tradozzi e a entidade, no caso, a singularidade. A gente então corta para um experimento de comunicação entre o doutor e a singularidade, porque eu não sei se você lembra, mas a singularidade, ela tá constantemente emitindo ondas eletromagnéticas, e inclusive é por isso, não só por isso, que ela consegue flutuar. Então, ela causa interferência em aparelhos eletrônicos. Só que essas interferências, elas podem ser traduzidas em sons que iriam possibilitar a gente de conseguir se comunicar com a singularidade. Ele tentou com um walkie-talkie normal. Deu certo, mas não tanto. Não estava dando para manter uma conversa mais longa. Então, ele decidiu mudar para um relógio de alarme. E, surpreendentemente, deu mais certo do que o próprio walkie-talkie. Mesmo assim, a singularidade dava respostas muito vagas. Parecia que ele estava conversando com um robô, ou com algum ser que estava começando a entender a nossa língua, por isso não conseguia falar frases muito complexas, apenas palavras soltas para a gente tentar entender. E algumas das falas mais importantes em relação à singularidade foram essas. What are your connections to the Vita Carnis species? Ele também dá a entender que tem muito interesse em rádios, mas não por causa do aparelho em si, e sim no barulho que o aparelho faz. Isso pode significar uma coisa muito importante, que a gente ainda não sabe o que é. Depois, uma série de imagens é apresentada pra gente, e a singularidade tá falando de fundo, mas é inaudível, a gente não consegue entender o que ela tá falando. Seja porque tá meio distorcido, talvez esteja invertido, não sei. Só que não dá pra entender. E eu rolei ali os comentários pra ver se alguém nativo tinha traduzido, mas não. Então, tá inaudível. E de novo a gente é apresentado pro Maskers Wonders, dessa vez explicando que até mesmo as cores que a gente vê podem emitir sons, e não só as ondas eletromagnéticas. E de novo, aparentemente, a gente tá dentro da singularidade, só que dessa vez sem aquele ar caótico que nem no início. Daí a gente consegue ouvir os cientistas falando, o que dá a entender que, aparentemente, a gente não tá só vendo pela perspectiva de um narrador, de um telespectador, mas também tá transicionando pra gente vendo a partir do campo de visão do ponto de vista da singularidade. Ou seja, desde o início a gente estava vendo também como a singularidade estava enxergando aquilo todo. E o que essa conversa entre os dois cientistas revela pra gente? É uma conversa entre um homem e uma mulher. A mulher tá meio consternada, ela tá meio preocupada de que isso possa sair do controle, porque se trata de uma espécie desconhecida, a gente não sabe o que essas espécies podem fazer e até onde isso pode ir. Enquanto o homem discordava totalmente dela, dizendo que os representantes iam chegar lá logo, então eles precisavam urgentemente descobrir a maior quantidade de coisas possível. E eles nunca tiveram um avanço tão grande desde que o Dr. Tradozzi conseguiu conversar perfeitamente com uma singularidade. Então não era hora de parar, tinha que continuar de um jeito ou de outro. E aí, quem será que tá certo? Eles finalmente conseguiram meio que masterizar a comunicação via rádio com as singularidades. E não só isso, mas eles descobriram uma coisa um tanto macabra.
eles descobriram que a singularidade estavam conversando entre si, só que não dava para entender o que elas estavam falando, é uma coisa ainda indecifrável. Para você que não lembra, ao todo existem 7 singularidades, e a nomenclatura que os cientistas deram para elas foi V1 ao 7, ou seja, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7. E uma coisa bem estranha que se você for reparar é que existem 7 espécies de Vitacarnes, 7 monólitos e 7 singularidades. Aparentemente, o Vitacarnes todo gira em torno do número 7, só que a gente ainda não sabe o que tem por trás desse simbolismo, ou melhor, qual é o simbolismo do número 7? Será que tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Ainda mais aquela história do príncipe que até hoje não foi explorada direito? A gente tem muita coisa pendente ainda. Aliás, esses aí foram os sons que as singularidades ficaram fazendo. Eles descobriram também que, além da singularidade estarem conversando entre si, cada uma delas tem a sua própria personalidade. Sim, as singularidades, além de serem seres vivos, sencientes e conscientes, ainda têm as suas próprias personalidades. Mas por mais que elas sejam cada uma diferente uma das outras, elas ainda têm as suas similaridades. E quais são elas? Elas têm fascínio por dispositivos eletrônicos, especialmente quando falamos de rádios. Lembra que eu falei lá que aquela singularidade gostava do barulho dos rádios? Então, e também elas são especialmente interessadas em entretenimento, tipo TVs, rádios e músicas, especialmente as clássicas. Eles fizeram um teste com uma televisão com a singularidade V1 e teve uma interferência notável. A singularidade também falou em voz alta através da TV, mas também é inaudível. Alguns dias antes dos representantes chegarem, eles conseguiram meio que pegar cada uma das peculiaridades de cada singularidade e descrever com exatidão as suas personalidades. Eu vou aqui descrever cada uma delas em português, claro. V1. Neutra em se expressar, engaja com os funcionários minimamente, apenas demonstra interesse em eletrônicos e em testar. V2. Naturalmente curiosa, pergunta com frequência, descritiva ao se expressar, disposta a se engajar nos testes. V3. Mais ativa, se engaja com os funcionários de maneira independente entre cada um, engaja minimamente com os funcionários. V4. Engaja ativamente com os funcionários, curiosa sobre o que eles estão testando, prefere mais questionar do que colaborar nos testes. V5, mais escandalosa que as outras singularidades. No entanto, fala de vez em quando, apenas para se expressar, ainda tem que se comunicar com os funcionários. V6, raramente engaja em voz alta, apenas com barulhos incoerentes. Não reconhece os funcionários, engajamento mínimo com os testes. V7, singularidade menos ativa. Demonstrou engajamento mínimo com todas as atividades exceto eletrônicas. Apenas engaja com outras singularidades. Pois é, além delas terem as suas próprias personalidades, elas ainda são bem diferentes umas das outras, exceto pelas similaridades que eu falei agora há pouco. E por fim, a gente tem um diálogo, no mínimo, interessante. This is our main observation room, where we conduct much of the testing on the singularities. As you can see, we are still performing tests. We've learned much from the entities, and if we were to have your support, we can continue our work here. I am sure we can... What is that? There has been much learned in our time together. I agree with Dr. Trados. As we continue, I am sure this union will benefit all. Symbiosis, we join together. Divine purpose. Let us show you. Let us guide the way. Join us. Join us. Join
Vitacarnes, obviamente, ainda tá incompleto. A gente vai ter que esperar o Darren Killoy lançar mais vídeos e ver qual é que é. Mas tá tomando caminhos bem interessantes, ainda mais sabendo que as singularidades agora são seres vivos e que possuem consciência. E não só isso, mas também personalidades. A gente tá começando a saber como a espécie pensa e como ela se sente em relação a simplesmente existir. Aparentemente, a existência da espécie Vitacarnes é uma existência de dor. Eu não acho que isso vai escalar pro horror cósmico, eu acho que tá bem longe disso acontecer ainda. Mas, de fato, isso é uma coisa bem sobrenatural. E eu acho que o Darren Killoy tem coisas bem interessantes guardadas pra gente no futuro próximo. Só basta esperar e ver o que ele tem pra mostrar pra gente. Muito obrigado ao William por Delante, ao Vingancinha, Kashi, Daniel, Zekas, Michael Alves, Ecrims e Akurio por terem se tornado membros aqui no canal. Se você quiser se tornar um abençoado, assine um membro, Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep, porque além de dar um apoio maior pro canal, você ainda tem o seu nome citado aqui no fim dos vídeos e tem prioridade de respostas minhas aqui nos comentários. Pode demorar um pouco, mas em alguma hora eu respondo. O YouTube consegue filtrar quem é membro e quem não é. Também não esqueça de comprar as minhas camisetas na loja, o link tá aqui na descrição, ou no comentário fixado, ou na própria loja do canal. Você me ajuda muito fazendo isso, e as estampas, como você pode ver, são bem bonitas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se inscreve no canal e até a próxima.